Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Sejam muito bem-vindos ao 44º episódio do podcast Segurança dos Direitos. Hoje nós estamos ao vivo no canal do YouTube do Introcrim para mais um episódio super especial. E esse em particular é interessante porque é o primeiro episódio do Segurança dos Direitos que é composto só por mulheres. Nós vamos falar hoje sobre mulheres e controle penal na pandemia. Meu nome é Juni Cirino, eu falo da fria cidade de Curitiba e hoje eu vou comandar a bancada desse podcast sem o restante da nossa queridíssima equipe. Porém, não por isso eu tô sozinha essa noite. Vão me acompanhar nesse episódio duas mulheres incríveis que eu espero que vocês possam concordar comigo logo mais. A primeira delas é Tatiana Gasparini, que fala de São Paulo. Olá, boa noite. E a segunda é Thaís Bauer, que tá falando do Rio de Janeiro. Olá, tudo bem? Na verdade, eu tô falando de Pernambuco, Juni. Nossa! Boa noite a todos e todas. Poxa, enfim, eu acho que a Thaís atua no Rio de Janeiro, né? Achei que estaria lá. Não, mas ainda bem que foi passar esse período de quarentena perto da família, tô supondo, né? Bom, mas antes da gente iniciar a nossa conversa, eu quero lembrar a todos os nossos ouvintes e espectadores que vocês podem nos encontrar em todas as plataformas de podcasts, SoundCloud, Spotify, demais aplicativos e no YouTube. Nós temos um perfil no Twitter, que é @seguedireitos. No Instagram vocês conseguem contatar a gente no @introcrim. E a gente tem também um e-mail direto do podcast, que é segurancadosdireitos@gmail.com, onde vocês podem enviar críticas, sugestões, ou se vocês quiserem se comunicar com a gente por qualquer motivo. Antes de começar, eu quero também fazer um agradecimento especial às nossas queridas amigas Fernanda Martins e Daniela Bonacorsi, que eu sei que estavam até agora há pouco apresentando uma live no Instagram sobre o mesmo tema, ou pelo menos um dos temas que a gente vai trabalhar aqui no podcast hoje. E, enfim, estávamos acompanhando aí a live delas e agradeço que elas tenham encaminhado o pessoal para cá. Eu quero introduzir o tema de hoje dizendo o seguinte, né? Mulheres e controle penal na pandemia é um tema que me pareceu bastante interessante pelo seguinte, porque quando a gente está falando sobre controle social de mulheres, a forma mais comum da gente ver o controle social sendo exercido sobre as mulheres é através do poder punitivo, certo? E esse poder punitivo ele acaba se dando sobre as mulheres em dois aspectos, né? Por um lado, a gente tem um controle social formal, que é realizado pelo cárcere, né? O controle penal, estritamente, e por outro lado, a gente tem um controle informal, que é realizado não com menos violência do que pelo cárcere, mas é realizado no âmbito doméstico e familiar. Então, a gente vê que sempre existe violência para controlar as mulheres, seja pelo Estado, seja pela família. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu queria dar um espaço para as nossas queridas convidadas se apresentarem. Como a gente vai fazer duas temáticas relativamente distintas hoje, eu vou pedir primeiro que a Tatiana se apresente e logo em seguida, por favor, a Thaís. Meninas. Obrigada pelo convite, Juni. O Segurança dos Direitos que vocês já fazem há algum tempo é super legal, sempre acompanho. E bem, para me apresentar, eu sou mestranda em Criminologia na Universidade de Direito da USP em São Paulo. Eu estudo, o meu objeto de mestrado é violência sexual contra trabalhadoras domésticas, no âmbito da violência doméstica, e eu sou coordenadora, já coordeno o CPEC, que é ligado à nossa faculdade de Direito lá na USP, Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, há
desde 2014, eu acho. Hoje em dia eu estou um pouquinho mais afastada da coordenação, porque eu estou terminando meu mestrado, se Deus quiser logo, mas, enfim, já estou trabalhando nisso faz bastante tempo. E, enfim, estou aqui à disposição para conversar com vocês nas próximas horas. Thaís, pode se apresentar. Bom, boa noite de novo a todos e todas. Eu sou advogada popular criminal, atuo nessa área do sistema penal há 9 anos, né? Sou militante, tanto no sistema penal como no sistema socioeducativo. Sou assessora jurídica do GAJOP, né, em Pernambuco, que é o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, e sou militante do Liberta Elas, que é um movimento que atua dentro dos presídios femininos aqui em Pernambuco, levando o Clube do Livro, oficina de processo penal, tudo mais. Espero contribuir aí no debate, também estou aqui à disposição. Bom, pessoal, eu queria começar falando um pouco sobre esse aspecto da violência doméstica, né, do controle social informal que é exercido sobre as mulheres. A gente tem visto várias reportagens e muitas manifestações no sentido de que houve um aumento das denúncias de violência doméstica durante esse período de pandemia. Então, eu queria saber, Tati, especialmente de você, a gente sabe que no Rio de Janeiro eles chegaram a um dado de que houve 50% de aumento das denúncias de violência doméstica. Esse é um dado que parece que foi conferido pelo Poder Judiciário do Rio de Janeiro. E eu queria saber um pouco quais que são as razões para esse aumento, né? Eu sei que a gente ainda não tem dados consolidados sobre isso, mas eu acho que a gente já pode começar a inferir algumas razões para isso. Seria só o confinamento? Seria uma questão de uma convivência forçada que vai gerar tensões? Ou será que são dados que vêm, de repente, de mulheres que já sofriam violência doméstica antes, mas que estando agora, em um momento de confinamento doméstico, acabam se encontrando numa situação que é ainda mais intolerável do que já era? Como é que você percebe isso? A última, para mim, já foi o bingo da questão, sabe? A sua última hipótese. A questão da violência doméstica, ela é uma questão que ela não é pontual como a gente trabalha dentro do judiciário. O direito penal, isso muita gente já fala, ele é muito limitado para tratar da violência doméstica, exatamente porque a violência doméstica ela é uma situação de violência que é contínua e que ela tem várias fases e que ela se desenvolve dependendo da fase do casal, da fase da vida das pessoas, inclusive de outras questões estruturais que não são necessariamente pertinentes às escolhas individuais dos casais. Ela pode se agravar ou diminuir de gravidade de uma forma que o judiciário não dá conta de trabalhar. Quando essas questões chegam até o judiciário, o que a gente tem é uma fotografia da violência doméstica, normalmente. Eu digo normalmente porque às vezes a gente tem 4, 5 ações envolvendo o mesmo casal, e daí a gente consegue fazer um pequeno histórico da violência doméstica desse casal. Mas isso já é um indicativo da falha do judiciário em lidar com essa questão, porque não resolveu na primeira ação, teve que chegar até a quinta. Mas então, a grande questão, quando a gente pensa em violência doméstica, a gente pensa nesses dados iniciais que estão sendo trabalhados pelas justiças dos estados, é pensar que não é o aumento de violência doméstica, uma explosão de violência doméstica que aconteceu nesse momento de pandemia, mas sim uma expressão da violência doméstica que foi agravada pelas tensões causadas pela pandemia. E daí, a gente conversou um pouquinho antes do podcast começar, eu e a Juni, ela falou desse dado do Rio de Janeiro, eu fui atrás aqui para dar uma olhadinha para ver se eu conseguia achar de onde vinha, pelo que eu vi aqui nas notícias, foi um dado que veio dos plantões judiciais do Rio de Janeiro, eles ainda não se transformaram em casos, pelo que eu estou vendo aqui, e tem um outro dado do Rio Grande do Norte, das promotorias do Rio Grande do Norte, dizendo que aumentou em 18% as medidas protetivas de urgência lá, isso a partir dos dados da Promotoria de Justiça de lá do Rio Grande do Norte. E isso, assim, não
não é nem um pouco surpreendente, ao mesmo tempo que a gente tem que tratar com um certo cuidado esses dados, porque eu vi notícias no sentido que tinha aumentado em 50% a violência doméstica no país inteiro, e esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado para falar, porque a gente não sabe de verdade qual é a extensão desse agravamento da violência doméstica a partir desses dados iniciais. Só que a grande questão realmente é o agravamento dessa tensão que gera formas mais expansivas de violência e que acabam desembocando no judiciário. E daí a gente pode ver nesse momento essa fotografia de um agravamento muito sério, mas que na verdade é só um momento pontual da violência no país. Mas o que eu queria comentar é um pouco assim sobre essa conjuntura socioeconômica também, porque a gente está vivendo um momento de agravamento de crise econômica, e aí a gente tem informações já consolidadas sobre isso, de que em períodos de crise, de grave crise econômica, as mulheres são as primeiras a perder emprego, né? O emprego formal das mulheres é muito mais afetado do que o emprego dos homens. E, além disso, a gente tem um setor imenso de mulheres que trabalha ali no setor informal, né? Com trabalhos informais, que são grupos economicamente mais vulneráveis, femininos. E acaba que esse agravamento da crise acaba gerando uma maior dependência financeira também para essas mulheres, né? Como que isso se conjuga aí com essa questão da violência doméstica também? Olha, parte da minha teoria que eu estou desenvolvendo no meu mestrado é exatamente o quanto a situação econômica do casal, e em especial a situação econômica do homem, afeta o acontecimento da violência doméstica. Por que do homem? Você tem toda a razão em dizer que as mulheres são mais vulneráveis à perda de emprego, que as mulheres, com a perda dos trabalhos delas, sejam formais ou informais, elas ficam numa situação de maior vulnerabilidade à violência econômica cometida pelos homens. Só que também tem uma questão que é uma questão psicológica da tensão do casal a partir da possibilidade do homem desenvolver ou não o papel que ele acredita que é dele de provedor da casa. Então, se você tem uma situação em que existe uma violência estrutural nesse casal, em que o homem considera a esposa dele uma propriedade dele, considera que tudo que a esposa dele faz tem que estar sujeito à sua autoridade, ao seu controle. E esse homem perde a fonte de... Eu vou só fechar a janela aqui, que tem um cachorro latindo na rua. E esse homem perde a fonte de poder dele, que é exatamente o desenvolvimento desse papel de provedor econômico que gera todo o sentimento de identidade e de poder dele. Isso pode ter o efeito de agravar bastante a manutenção do papel de poder dele a partir da sujeição dessa mulher dentro de casa. Me faça entender? Porque é uma questão de potência e impotência. Se esse homem se sente impotente na vida dele, a chance dele ir descontar na mulher dele, ou nas filhas, ou enfim, nas mulheres que estão sujeitas ao poder patriarcal dele, para poder afirmar esse poder que tá faltando na vida dele, não é algo que a gente tem que ignorar. Então, assim, a pandemia, ela traz uma tensão, uma tensão econômica, tanto ao olhar para as mulheres que estão sem emprego e, portanto, sem condição de sair de casa para reagir à violência doméstica que elas estão sofrendo, sem condição de ir até pedir ajuda de terceiros, seja por meio de pegar um transporte de ir para casa de famílias ou acessar a defensoria pública, acessar advogado, etc., para poder tomar alguma providência em relação à violência que elas estão sofrendo, seja olhando o homem que também está numa posição de tensão mais
exacerbada e que, portanto, tem uma possibilidade de transformar essa tensão em violência psicológica, social e física em relação às mulheres subordinadas a ele. Digo subordinadas na cabeça dele, obviamente, não de fato. Pois é. Eu gostei bastante que você falou um pouco assim sobre o papel, o exercício dos papéis que são socialmente atribuídos aos homens e às mulheres, porque lembrar disso é algo que faz a gente perceber que o problema da violência doméstica é um problema que é estrutural, né? Faz a gente lembrar que violência doméstica não é só um problema individual. E acho que é interessante pensar nisso, especialmente quando a gente está pensando violência do sistema de justiça criminal e a violência do direito penal, para a gente entender que, na verdade, e eu comentei isso esses dias, quando a gente vê que ano que vem, se eu não me engano, a gente faz 15 anos de Lei Maria da Penha, e bastou um momento que colocou esses casais numa situação de maior tensão para que aqueles conflitos voltassem a ressurgir, certo? Bastou um momento de colocar as pessoas numa situação em que, de repente, elas se veem fora do exercício daquele papel social que elas deveriam representar, deveriam exercer, e aquilo se transforma, de repente, numa relação de conflito, se manifesta pela violência. Quer dizer, isso mostra pra gente que não basta termos leis penais que criminalizem determinadas condutas, porque a lei penal vai dar conta daquela situação a um nível individual e mesmo assim nem sempre dá conta, né? Tati, a gente teve uma conversa sobre isso esses tempos, eu e a Tati, falando sobre justamente isso, que muitas vezes a gente não vê uma solução sequer no caso concreto, né? Mesmo existindo uma lei, mesmo existindo uma resposta penal. Mas, além disso, essa resposta penal não nos resolve o problema estrutural, né? Se resolvesse o problema estrutural, a gente não estaria vendo esse drama agora desse aumento de violência doméstica. É uma questão muito interessante que você trouxe, falando sobre quanto tempo já faz que a Lei Maria da Penha surgiu, desde 2006, né, que a Lei Maria da Penha está em vigor. Logo antes de começar o podcast, eu estava relendo um trabalho bem interessante da Marília Montenegro, Lei Maria da Penha, e ela fez esse trabalho dela bem na virada dessa virada da Lei Maria da Penha. Ela começou a trabalhar os juizados especiais criminais e como eles tratavam a violência doméstica, vendo as vantagens e as desvantagens dos juizados especiais criminais, e daí no meio do trabalho dela, a Lei Maria da Penha surgiu e ela fez essa comparação. E é bem interessante que já naquela época ela adiantava, eu esqueci de dizer para os nossos ouvintes, mas além de estar trabalhando violência doméstica no mestrado, eu trabalho como servidora pública numa vara de violência doméstica aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, e eu atendo praticamente 1/4 da população de São Paulo nessa vara de violência doméstica, nessa uma vara de violência doméstica. A gente tem mais de 25 mil casos, e várias coisas que ela trabalha no início da Lei Maria da Penha são coisas que eu vejo no meu dia a dia como servidora pública muito claramente, que é o fato de que a maior parte das mulheres que procuram o judiciário, elas não estão procurando uma punição para o autor, elas estão procurando ajuda para a vida delas. A vida delas está de cabeça para baixo, elas não sabem o que fazer, elas se sentem reféns de uma situação em que está misturado tanto um sentimento de dependência emocional e mesmo de amor pelo agressor, quanto a violência e a supressão da liberdade delas, e elas, em geral, querem simplesmente resolver e ter paz. Elas querem resolver o problema e ter paz. E, muitas vezes, elas estão presas no ciclo de violência e elas querem, na verdade, que a gente mostre para o agressor que ele não pode ser mais agressor, para ela poder ter o relacionamento dela com as partes boas do agressor. E muitas vezes ela não quer, na maior parte das vezes, mesmo quando ela não quer continuar com o agressor, ela não quer que ele sofra uma sanção penal. Então, assim, eu vejo no meu dia a dia as promotoras, para tentar convencer as vítimas, isso já quando tem processo penal, nas audiências do processo penal, para tentar convencer as vítimas de que elas devem falar a verdade, porque muitas vítimas mentem para proteger os agressores. Elas falam, olha, mas mesmo se ele for condenado,
ele não vai ter uma pena de prisão, porque ele é primário, você pode ficar tranquila. E muitas vezes, quando esse agressor faz alguma coisa mais violenta, ou tem uma situação de prisão em flagrante, elas, com medo do fato de que eles estão presos, ou com medo de represária, ou com arrependimento de ter pedido ajuda e a pessoa ter sido presa, fazem declarações escritas, vêm pedir para a pessoa ser solta. Então, não é... Muitas vezes as pessoas falam, mas as mulheres mudam de ideia porque demora muito a justiça. Não é verdade. As mulheres não querem que os agressores sejam presos. Elas não entendem isso como uma solução adequada. Mesmo quando a pessoa é presa em flagrante, imediatamente depois que ela comete a violência, em geral, essas mulheres ficam ou entendem que não há o que fazer, mas ficam insatisfeitas com essa solução, ou ativamente afirmam que elas mentiram, mentem quanto à agressão, ou dizem que se arrependeram, que a culpa foi delas, para que o agressor seja solto do sistema penal. Então a gente vê no dia a dia uma situação de muita insatisfação das vítimas, de completa ausência de sentido das respostas judiciais que são dadas aos agressores, e, ao mesmo tempo, de um discurso judicial e daí institucional mesmo, de que a solução que a gente tem dado não é suficiente, que a gente tem que dobrar a aposta dessa solução, fazendo punições mais duras, ou por mais tempo, ou mais rápidas, mas que não tratam da questão principal, que é o fato de que a resposta à violência não tem absolutamente nada a ver com a própria situação que a mulher está inserida. Então, acaba sendo um debate dentro do judiciário extremamente sem sentido e muito frustrante para todo mundo que está envolvido nisso. Você vê que coisa, né? Que mesmo em situações de normalidade, digo aqui relativa à pandemia, certo? Mesmo em situações de normalidade, a gente já vê limites muito claros para a resposta penal no caso da violência doméstica. Acho que esses limites se tornam ainda mais graves, mais acentuados, né? Numa situação como essa de pandemia, me parece, pelo menos. Não, extremamente. A grande questão do trabalho na vara de violência doméstica, eu trabalho assim, eu tenho a sorte de trabalhar na maior capital do país, numa situação em que a vara em que eu trabalho tem 3 psicólogas e 2 assistentes sociais, o que eu posso dizer que não é a situação da grande maioria das varas de violência domésticas do país, e que a gente consegue, com muita dificuldade, fazer algum trabalho preventivo em relação aos casos que vêm até o judiciário, porque a gente tem esse suporte das psicólogas e das assistentes sociais, que tem alguns trabalhos aqui em São Paulo feitos pela prefeitura, que disponibilizam empregos para as mulheres vítimas de violência doméstica saírem da situação de dependência econômica. Então tem programas da Prefeitura de São Paulo que são voltados a gerar emprego para vítimas de violência doméstica, para elas saírem da situação de violência econômica. Tem grupos de apoio, ainda muito poucos e deficitários, aos homens, de apoio e de reflexão, para que eles compreendam que a situação que eles estão, que embora eles não sejam monstros, eles precisam modificar o comportamento deles para que eles não tenham resultados tão destrutivos para a vida familiar deles, desses comportamentos. Então tem alguns programas ainda muito pequenos que a gente consegue trabalhar em São Paulo e que estão completamente interrompidos em razão da pandemia, porque não dá para fazer roda de conversa em pandemia, não dá para fazer atendimento psicológico no tribunal, que os tribunais estão todos fechados em pandemia. Então, nesse exato momento, a única coisa, isso eu falo em São Paulo, a única coisa que a gente consegue fazer é dar o andamento criminal, que é o pior dos mundos, porque é a parte do atendimento da violência doméstica que tem menos resultado. Então, isso piorou bastante na pandemia, com certeza. Pois é, e aqui você toca também numa outra questão que me chamou a atenção com relação a esse tema, que é o seguinte: quando a gente está falando de violência doméstica, a gente tem
né, soluções que são dadas pelos governos estaduais, pelo governo federal. A gente tem soluções que estão na legislação, mas aí que, né, nesse contexto de anormalidade de funcionamento da sociedade, a gente vê isso indo pela janela, né? Como é que a gente vai fazer... primeiro, né, a gente já está vivendo um momento no Brasil que é um momento de redução drástica no orçamento do governo federal para políticas de prevenção de violência doméstica, e isso já é um fator importante a ser considerado, né, inclusive em relação ao aumento de denúncias, ou ao suposto aumento de denúncias, digamos assim, já que a gente ainda não tem dados concretos. Então, isso já é uma coisa que a gente precisa considerar, mas também em relação às demais soluções que eram apresentadas, certo? Com as restrições do isolamento, como é que a mulher vai sair da situação de violência? Como é que vai ficar o acesso à justiça para essa mulher? Como é que vai ficar? E aí a gente vê inúmeras novas ferramentas sendo apresentadas, ferramentas emergenciais, assim, em relação às possibilidades de denúncia, as possibilidades de acolhimento dessas mulheres, as maneiras como são deferidas as medidas protetivas, como é feito, a gente está vendo possibilidades de atendimento virtual, por exemplo, e acho que isso gera muitos prejuízos, não só para você, digamos assim, que trabalha no judiciário, mas também para aquela mulher que é vítima de violência, e também, né, para o agressor que vê ali, de repente, nessas ferramentas emergenciais, às vezes até uma situação em que os direitos dele, enquanto acusado, acabam sendo tolhidos também, né? A gente tem que pensar em todos esses aspectos. Isso acaba deixando essa situação muito mais grave, muito mais complexa de lidar, eu acho. Tem uma pergunta que parece que o judiciário não se faz. Por que a criação de boletins de ocorrência virtuais que foram estabelecidos em grande parte do país para a violência doméstica é considerado um atendimento emergencial, e a manutenção de programas de prevenção e de saída da violência que efetivamente podem dar um alívio a essa violência não é considerado um serviço essencial prestado pelo judiciário e foi interrompido. Então, assim, a gente tem, na minha realidade, dentro do meu trabalho como servidora pública, a gente trabalha com uma quantidade absurda de casos e da população de São Paulo. E, basicamente, a vara com que eu trabalho trabalha com uma delegacia de defesa da mulher, que é a 6ª Delegacia de Defesa da Mulher. A grande maioria dos nossos casos vem de lá. Essa delegacia não tem nenhuma estrutura para absolutamente nada. Não tem psicólogo, não tem assistente social, não tem absolutamente nada. E elas, nos últimos tempos, né, desde que foi estabelecido o boletim de ocorrência virtual, vem chegado para a gente pedidos de medida protetiva que vem desses boletins de ocorrência virtual que a mulher primeiro faz na internet e depois vai até a delegacia para confirmar esse boletim de ocorrência, e daí o pedido de medida protetiva vem para a gente. E eu fico imaginando, assim, como que está sendo esse atendimento num momento em que a estrutura básica já era extremamente precária, a quantidade de pessoas trabalhando está ainda menor, e todo o judiciário está em casa. A gente não está fazendo audiência para réu preso, a gente não está fazendo audiências, até audiência de custódia não está sendo feita. Então, fica uma situação em que até os direitos do réu não tem como a gente dar vazão para os casos, sabe? Então, aumenta muito o número de denúncias para o judiciário, mas não tem como a gente dar uma resposta. Se uma pessoa é presa em flagrante hoje, não tem audiência de custódia, então ela não pode ver um juiz até 24 horas depois, e não tem como marcar a audiência dessa pessoa. Imagina que tem a denúncia dessa pessoa que foi presa 1 dia, 2 dias depois dela ser presa. Não tem como, depois da resposta da acusação, a gente marcar a audiência. Essa pessoa vai ficar presa indefinidamente, considerando que a maior parte do judiciário não está deferindo medidas alternativas à prisão para diminuir a quantidade de prisão preventiva no nosso sistema carcerário. Então, além de ser uma situação que é completamente anômala para
como resposta à violência doméstica, aumenta ainda o perigo da pandemia pela manutenção dessas pessoas como presos preventivos por tempo indeterminado. É um caos, assim. É o que eu tenho a dizer, um caos. Já para encaminhar para o encerramento desse primeiro bloco, pensar um pouco quais são as marcas para o futuro, tanto em relação à prevenção da violência doméstica, né, quanto com relação, digamos, à maneira como vão ser tratados esses agressores também, porque existe aí uma contenção dos direitos deles como formas também de lidar com essa crise, certo? Eu acho que a gestão de toda a crise que essa pandemia está provocando, ela necessariamente passa por a gente pensar essa questão feminina da violência doméstica que a mulher sofre, né, da situação de vulnerabilidade econômica que elas vão ser forçadas necessariamente, não elas somente, mas seus parceiros também, e que marcas que isso vai deixar, enfim, em todo esse cenário, digamos assim, de prevenção à violência doméstica no Brasil. Queria saber um pouquinho de vocês. Thaís, se você quiser falar antes da Tati, fique à vontade. Não, na verdade eu queria só comentar um pouco, né, sobre as últimas falas. Eu tive um problema na internet, na luz, na verdade, minha energia acabou, por isso que eu estou sem imagem. Mas, enfim, eu acho que também é necessário a gente trazer não só o debate da subnotificação, como também da seletividade do sistema de justiça criminal com relação à violência doméstica, né? Acho que é fundamental, assim, inclusive, assim, quem são as pessoas e quem são os homens que são criminalizados pela violência doméstica, né? Quais são os casos que chegam no judiciário? Onde é que a seletividade, ela perpassa aí, inclusive nos casos de violência doméstica, né? Porque, assim, e aí também falar que o direito penal, ele não dá respostas a absolutamente nada, né? Ele é um direito que ele é criado para controlar os corpos, e aí controlar os corpos femininos, mas os corpos masculinos, e especialmente os corpos masculinos negros também, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar quem são essas pessoas que têm aquela criminalização primária, né, que é onde o tipo ele é formalizado por uma escolha política do Estado, né, porque o crime nada mais é do que uma reação social a uma conduta. E aí, depois disso, pelas agências judiciais, né, pela polícia, pelo sistema de justiça, e quais são as respostas que são dadas a essas mulheres, né, que geralmente são respostas, inclusive, muito ruins, porque a vítima, e aí, mais uma vez, né, a mulher sempre colocada nesse papel de vítima, de subalterna, e isso também se reverbera no sistema de justiça criminal, né? Quando a vítima chega no sistema de justiça criminal, ela sequer pode desistir da ação, né? Ela sequer pode retirar aquela ação que ela procurou, né? A delegacia de polícia foi atrás, tentando efetivar alguns direitos, e aí ela não tem resposta de absolutamente nada. Então, eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa pensar qual é o papel que o sistema criminal desempenha no controle de corpos de mulheres e de homens, especialmente de mulheres e homens negros, né? Era isso. Acho que você tem muita razão em levantar essa questão da seletividade, porque isso é muito importante mesmo, né? E é bem interessante porque a seletividade, nesses casos, ela trabalha de uma forma muito diferente. Na violência doméstica, ela trabalha de uma forma diferente. Ela acontece de uma forma diferente do que nos casos que compõem a maior parte do sistema criminal. Então, ela vai acontecer de uma forma diferente dos casos de tráfico, dos casos de roubo, de furto, etc., pela própria natureza do crime. Então, na maior parte dos casos de violência doméstica, esses casos chegam à polícia quando a mulher ela já está tão sobrecarregada emocionalmente, fisicamente, enfim, que seja, pela violência doméstica, que ela entende que a única coisa que ela pode fazer para tentar melhorar a situação dela nessa relação é ir até a polícia. E qualquer pessoa com bom senso e que já esteve em qualquer relacionamento com qualquer um, não precisa nem ser amoroso, consegue entender que para você ir até a polícia para tentar resolver seus problemas de relacionamento, significa que você está desesperado e que você
fez todas as outras possibilidades que estavam ao seu alcance, obviamente, e não conseguiu dar conta do seu problema de relacionamento. No caso, o problema de relacionamento é a própria violência doméstica, que é muito mais do que um simples problema, uma simples briga pontual em relacionamento, mas isso mostra que a população pobre, que é a população que é criminalizada e que vai buscar o judiciário para tentar tratar da violência doméstica, não tem acesso a outras formas de alívio da violência doméstica que a população das classes médias e altas e a burguesia vai ter. Por quê? É uma pessoa de classe média que está tendo violência doméstica, vai procurar uma psicóloga, vai, no máximo, se não estiver dando certo essa tentativa de resolver por meio do diálogo, vai ir para casa e pedir dinheiro para familiares para poder sair de casa ou para poder sair dessa situação e não se colocar mais numa situação de sujeição ao agressor. Vai tentar diversas outras medidas antes de judicializar a questão. E a população pobre, muitas vezes, não tem essas medidas à disposição. O atendimento psicossocial por meio dos CAPs e do atendimento de assistência social da prefeitura é extremamente deficitário, tem muito poucos profissionais à disposição dessas pessoas, é muito difícil de acessar, não só é deficitário pela ausência de profissionais e pela fila, mas também pela dificuldade de entender a burocracia e entender que esse direito de acessar esses profissionais existe e que isso vai poder ter um atendimento especializado para essa forma de violência. E também tem a questão econômica, que muitas vezes os familiares, as pessoas mais pobres, e principalmente as pessoas que não têm familiares no estado em que elas estão. Então, uma pessoa, por exemplo, que é imigrante aqui no estado de São Paulo e que veio de outros estados, que é uma população muito grande aqui em São Paulo, e que não tem familiares, não vai ter uma rede de proteção tão forte quanto alguém que tem familiares aqui, que tem pessoas que vivem próxima, ou essa rede de proteção tem menos possibilidades de agir materialmente do que pessoas com maiores condições financeiras, porque você vai precisar, eventualmente, se a mulher for até a casa, for sair de casa, levar os filhos até a casa de parentes, vai precisar que alguém alimente essas pessoas. Se ela perdeu o emprego, por exemplo, porque ela saiu do local, ou porque a própria situação de violência doméstica fez com que ela perdesse o emprego, que não é incomum, isso também gera um ônus financeiro que muitas vezes a rede de proteção dessas vítimas não tem capacidade de lidar. Então o Estado acaba sendo a rede de proteção para quem não tem, acaba, assim, se colocando como essa rede de proteção, mas, na verdade, acaba sendo uma armadilha, porque a partir do momento que elas pedem ajuda ao Estado, o Estado vincula essa ajuda à criminalização. Então, se você quer ter um atendimento para se fortalecer, para conseguir se libertar da situação de violência e buscar outras formas de se relacionar, sendo homem ou sendo mulher, e você vai até o Estado vai fazer um boletim de ocorrência pela situação de violência doméstica e você vai parar no judiciário. Então, é uma situação que a população com maiores condições financeiras simplesmente não precisa se subordinar a fazer. E, claramente, isso vai gerar uma peneira para que a população pobre seja a grande, absoluta, avassaladora maioria das vítimas documentadas de violência doméstica, embora a violência doméstica afete todas as classes sociais. E isso fique claro pelos estudos qualitativos que existem sobre isso. E você vê que isso coloca essas mulheres numa sinuca de bico, né? Porque, por um lado, a gente vê que as classes economicamente vulnerabilizadas são aquelas classes que estão mais sujeitas, não só a existência ali da violência doméstica, por uma série de fatores, como vocês mencionaram,
Mas também são as classes que são mais sujeitas à incidência do Estado, certo? Justamente porque elas não têm capacidade financeira de repente, procurar vias alternativas para lidar com aquela situação de violência doméstica. E, por outro lado, a própria violência doméstica nessas classes que já são economicamente vulnerabilizadas, coloca a mulher que sai daquela situação de violência doméstica numa situação que é ainda mais vulnerável ainda, certo? Ela, de repente, se vê numa situação em que ela tem que sozinha cuidar dos filhos, sozinha prover para a família, e você vê, é aí que a gente vê como tudo se encaixa, certo? A violência do sistema de justiça criminal sobre a mulher, ela atua constantemente cercando a mulher, seja ela como vítima ou não, porque a partir do momento que aquela mulher que é economicamente vulnerabilizada se vê nessa situação de precisar prover pela família sozinha, ela não tem muitas alternativas, certo? Ela tem alternativas dentro do mercado de trabalho informal ou na plena ilegalidade, com, enfim, drogas e, eventualmente, até prostituição. E aí a gente vê o outro braço da atuação do Estado, e aí do controle penal sobre essas mulheres sendo exercido contra elas, né? Aí nem supostamente a favor delas seria, já é frontalmente contra elas. E aí a gente vê isso que a gente tem, infelizmente, experienciado no Brasil, acompanhado no Brasil nos últimos anos, que é esse crescimento absurdo do encarceramento feminino, e, lógico, em prisões abarrotadas, muitas mulheres presas por tráfico de drogas, a esmagadora maioria das mulheres presas por tráfico de drogas ou condutas afins ali ao tráfico de drogas, uma esmagadora maioria das mulheres também presas preventivamente. E aí a gente tem essa situação curiosa em que essas mulheres, especialmente as mulheres que estão presas preventivamente, que são mães, que estão grávidas, que deveriam, por força de uma decisão do STF, ter direito à prisão domiciliar, certo? Mas que essa situação do benefício da prisão domiciliar não se concretiza para essas mulheres, e elas se veem ali numa situação de estarem presas preventivas, com direito à prisão domiciliar, mas sem conseguir esse direito. E aí chega a pandemia, que torna toda essa situação ainda mais dramática, certo? Para as mulheres que estão encarceradas. Não por menos, o CNJ reforçou a necessidade de colocar essas mulheres que são mães de crianças até 12 anos ou que estão grávidas, de colocar elas em prisão domiciliar. Isso foi reforçado na resolução do CNJ para dar conta dessa situação pandêmica. E aí a gente tem um ponto de partida muito interessante para a gente começar essa discussão sobre a situação carcerária, né? Porque aí a gente vê enfim, todo o drama dessas mulheres, que a gente sabe que também já são seletivamente recortadas pela classe delas. E a gente vê essas mulheres numa situação absolutamente dramática, né? Pensando ali na situação sanitária dos presídios em tempos de coronavírus, e a gente está cansado de saber que presídio no Brasil é estado de coisas inconstitucional. Isso talvez soe até como um disco quebrado para os ouvintes regulares do podcast, mas estado de coisas inconstitucional. E além disso, a gente vê uma realidade em que as estatísticas mostram que a letalidade do coronavírus dentro dos presídios pode ser até 5 vezes maior do que fora deles. E aí, falando de letalidade, né? Nem de taxa de contágio a gente está falando. Isso para não mencionar questões como subnotificação, enfim, a incapacidade dos órgãos de administração dos presídios de saber o número de casos de coronavírus, o número de mortes por coronavírus, enfim, para não falar na superlotação. Thaís, eu queria então agora abrir espaço para você falar sobre essa questão específica das mulheres encarceradas, que sei que você tem aí uma contribuição imensa para trazer aqui para a gente, para a nossa audiência qualificada desse podcast. Bem, eu acho que a gente tem que partir, né, de que o coronavírus, na verdade, ele só
a situação de precariedade, de insalubridade, né, que está posta no cárcere, assim. Então, é aí que a gente vai começar a perceber, né, e começar a enxergar problemas dentro do cárcere, né. Eu acho que tu tocasse um pouco na questão do tráfico de drogas, né, nos crimes relacionados a drogas, e aí eu sinto um pouco de necessidade de dizer que as drogas, elas vêm sendo criminalizadas, né, especialmente a maconha, desde que houve a abolição da escravatura, né? Desde que as mulheres passaram do controle, né, dos senhores de engenho para o controle do Estado. Tanto é que ali, depois, pós-abolição, você tem uma série de decretos que condenam a vadiagem, né, que condenam o uso da maconha, né, que condenam a capoeira, e aí você chega no Código Penal, que é um código de 40, né, forjado no Estado Novo. Então, esse código, ele faz uma limpeza racial, né, diferente do que havia nas outras legislações. Ele faz uma limpeza racial, mas, ao mesmo tempo, ele traz um artigo em que se fala em fundada suspeita, né, em fundada suspeita. E aí a gente vai falar de abordagem policial, que é tão importante quando você está tratando desses crimes de tráfico de drogas, especialmente quando você leva em consideração que as mulheres, geralmente, são usuárias ou estão no varejo das drogas, né? Então, elas estão ali com as drogas próximas ao corpo dela, né? Ou dentro de casa, cuidando dos filhos, e aí, para complementar a renda, elas estão ali no varejo de drogas. Então, elas são alvos muito mais fáceis da polícia, que é seletiva, que é criminalizadora, né? E de um judiciário que traz a manutenção, inclusive, dessas abordagens, né? É aí que a gente tem, por exemplo, né, que 35% das mulheres hoje no Brasil que estão presas, elas estão presas provisoriamente. Isso quer dizer o quê? Que elas estão presas sem ter passado pelo julgamento, né? A questão do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência no Brasil nunca existiu e agora ainda menos, né? Então, assim, quando a gente vem falar da questão do tráfico, a gente tem, por exemplo, né, nacionalmente, 68% das mulheres que são encarceradas são mulheres negras, né? Aqui em Pernambuco, a gente chega a 88%, né? Quer dizer, e aí, quando você vai olhar para a questão do tráfico especificamente, né, que é a maior parte dos delitos, você vê que ainda assim é um controle dos corpos daquelas mulheres, porque há o julgamento moral, né? Se você pega as sentenças dos juízes que julgam, né, em audiência de custódia, que estão ali, não para olhar o mérito da questão, né, se a mulher é traficante ou não, mas para analisar, por exemplo, se aquela prisão foi legal, né? Se há necessidade de manutenção daquela prisão, você já começa a verificar nas linhas, né, que eles colocam ali. Primeiro, decisões padronizadas, né? Segundo, uma criminalização voltada especificamente para o gênero, né? E aí, por exemplo, eu tenho o caso de mulheres que foram presas com seu companheiro, né? E que estavam próximas à casa ou ao local que o companheiro estava vendendo, e aí ela leva, ou para outro homem, e ela leva, né, o policial na casa dizendo, aqui é a boca de fumo, e às vezes ela nem está com droga, né, como vários casos que acontecem, nem está com droga, e aí quando é levada ao judiciário na audiência de custódia, eles colocam, né, em decisão que ela está sendo presa porque tem concurso, né? Há não só o tráfico de drogas, mas há também a associação para o tráfico. Então, muitas mulheres são, inclusive, levadas ao judiciário, né, e respondem a processo por associação e, às vezes, não são nem tipificadas no artigo 33, que é de tráfico de drogas, né? E aí a gente fala muito, né, da legislação de 2006, que foi forjada durante um governo dito de esquerda, né, e que fez crescer a população carcerária de mulheres em quase 600%, né, quando você vai olhar de 2000 a 2014. Então, assim, o que acontece agora, nesse momento de pandemia, é só
como é que eu posso dizer? Escancara o problema, né? Escancara, deixa óbvio, né? Deixa evidente, inclusive porque é isso, né? As mulheres têm menos visitas, né? Dependem mais da questão das higienes levadas por coletivos, né? Por entidades que trabalham dentro do cárcere, porque são elas que estão nas filas dos presídios masculinos, né? E quando elas estão presas, quem está cuidando dos filhos, da família, são outras mulheres, né? Geralmente são chefias de família, arrimos de família. Então, assim, o processo penal, né? O direito penal, ele é forjado para o controle desses corpos. E você vê que não só essa situação pandêmica escancara o problema do cárcere feminino em específico, porque aí se torna uma situação muito mais insuportável para essas mulheres, muito mais dramática dentro das prisões, como também a gente vê aí uma situação em que aquelas mulheres que estão em grupo de risco ou que são mães, que são grávidas, que teriam o direito ao pedido de prisão, a prisão domiciliar, que teriam o direito à progressão de regime pela resolução do CNJ, elas têm seus pedidos negados, né? O próprio CNJ não tem informações suficientes para nos dizer quantas pessoas conseguiram prisão domiciliar por causa do coronavírus, quantas pessoas conseguiram progressão de regime por causa dessa recomendação. E aí, com relação às mulheres, a coisa fica ainda pior, porque a gente vê as decisões com as fundamentações mais escabrosas, né? Dizendo que, embora exista a recomendação do CNJ, embora exista a obrigatoriedade por conta da decisão do STF, eles dizem que ser mãe ou estar grávida não enseja a concessão, não é motivo suficiente para a concessão da prisão domiciliar. Dizem que a medida seria um passe livre para o cometimento de crimes, um subterfúgio da defesa. E aí a gente tem também uma outra situação, que é um determinado ex-ministro da Justiça, que pelo jeito continua tendo efeitos no judiciário, que ele abertamente criticou a decisão, a resolução do CNJ e, enfim, trouxe ainda uma outra questão, que é essa questão dos containers, que só indica pra gente a falta de sensibilidade do governo federal com os presídios de um modo geral nessa situação de pandemia. E isso acaba tendo consequências também para essas mulheres, né? Eu queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre essa questão das decisões judiciais que têm negado os pedidos de prisão domiciliar, têm negado os pedidos de progressão de regime e, enfim, as consequências disso para essas mulheres nessa situação, né? Juni, assim, a gente começa essa questão das mulheres mães e lactantes, né, ainda durante a promulgação do Marco Legal da Primeira Infância, né, e aí é uma luta, o Marco Legal da Primeira Infância é uma luta, né, trazida e pautada pelos movimentos sociais, no Congresso Nacional, pelos partidos de esquerda, né, acho importante, e aí lá trazia já no seu bojo, né, de que as mães com filhos até 2 anos, sem algum dependente, lactantes, elas fossem colocadas em liberdade. A partir do marco da primeira... Isso muito levando em consideração a garantia, né, da convivência familiar e comunitária da criança, o melhor interesse da criança, que são princípios constitucionais, mas também estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E aí a gente tem uma completa negativa do judiciário em relação... Parece que o marco da primeira infância ele não existe, né? E aí também as regras de Bangkok, né, que tratam disso, parece que não há essa existência, e aí a partir disso, né, a partir das negativas reiteradas, esse HC coletivo que foi o CADU, né, o coletivo de São Paulo que fez, que entrou de reiterar o que está estabelecido no marco da primeira infância. E aí, a partir disso, o STF, ele coloca na decisão que vão ser liberadas as mulheres, mas que as mulheres que cometeram crime com violência... para mulheres que cometeram crime sem violência e grave ameaça, né? Então, a partir daí, a gente já pode trazer uma problemática, que é a hierarquia
entre os crimes, né? Então, a mulher que é mãe e que não praticou um crime violento, ela pode merecer a domiciliar. A mulher que é mãe e praticou um crime violento, ela não merece a domiciliar. Então, o interesse de quem você está, né, querendo respeitar? Você está querendo... Porque, assim, não era o melhor interesse da criança, né? Então, assim, como é que você trata disso? Já vem o direito penal perverso, mais uma vez, né? Ele não cansa de ser perverso, na verdade. E aí, quando eu falo de direito penal, é bom a gente personalizar, né? São juízes, né, que estão lá nas suas casas, são pessoas ricas, né, que tiveram dinheiro para estudar, criminalizando essas mulheres que são pobres e que são, em sua maioria, negras e que estão no sistema prisional. E aí, o que acontece? A partir do HC coletivo, houve uma soltura de mulheres, de fato, né? Mas, ainda assim, a maior parte foi negativa. E isso tem sido trazido pelo CADU reiteradamente nos autos do processo, né? Os dados têm sido pedidos, os ofícios têm sido reiterados, né? E ainda assim os juízes estaduais decidem ao seu bel prazer quando soltam e quando não soltam, e aí eles têm várias ferramentas, né? Porque é isso, o Código Penal, ele dá inúmeras ferramentas para quem quer desvirtuar, e aí é óbvio que o judiciário sempre desvirtua, né? A gente sempre espera isso do judiciário. Por exemplo, aqui em Pernambuco, veja, pós-pandemia, eu pedi dados para o sistema carcerário, né? Já na pós-pandemia, a gente tem, deixa-me ver aqui, 434 mulheres com filhos dentro do sistema prisional. E aí, sem falar, né? 9 grávidas, mais 9 portadoras de deficiência, mais 170 em grupos de risco. A gente só teve 110 liberdades. 110 liberdades. Isso diz muito sobre o judiciário. Eu estou falando do judiciário pernambucano, mas o judiciário pernambucano é o judiciário do Brasil. Né? É o judiciário de São Paulo, é o judiciário do Rio de Janeiro, que é criminalizador, que é punitivista, né? Que sequer quer ter contato com essas mulheres durante as audiências, né? As audiências de custódia, ela vem por uma resolução do CNJ, né? Para os juízes verificarem as torturas na audiência, e já tem juiz falando aí pós-pandemia, colocando em Folha de São Paulo não, em outros jornais, falando que está ótimo, né? Videoconferência telepresencial, audiência telepresencial, que isso, inclusive, pode ser reverberado pós-pandemia. Quer dizer, eles querem ter um mínimo contato, porque elas são os excedentes, né? É o que é de mais... De pior na sociedade, é o que tem que ser excluído, e aí é o quarto de despejo, né? É o quarto de despejo. Então, assim, veio essa recomendação, né? A recomendação 62 do CNJ, que ela não tem nada de revolucionária, mas ela é importantíssima porque ela reitera o que já tem na legislação, né? Que é a soltura de mulheres, é a soltura do grupo de risco, é a soltura de pessoas com mais de 60 anos, é a soltura de pessoas que têm problemas e comorbidades dentro do sistema, sabendo e levando em consideração que a população que está encarcerada tem 35 vezes mais chance de ter tuberculose do que a população em geral, né? Então, assim, levando isso em consideração que o CNJ, ele coloca essa recomendação, né? Só que é uma recomendação, é uma orientação. Então, mais uma vez, os juízes continuam decidindo ao seu bel prazer, né? E eu acho que, sinceramente, a maioria dos juízes nunca pisou no sistema carcerário, né? Para ver quais são as condições de insalubridade daquilo ali. Então, óbvio, continua aprendendo e prendendo. Acho que é isso, né? Eu falei muito. Não, achei que você falou o que tinha que falar, Thaís. Diga, Tati. A gente acabou não falando sobre a última pergunta das considerações que você tinha perguntado, e a fala da Thaís me lembrou qual é o meu maior medo do que pode acontecer depois da pandemia. Que ela falou sobre os juízes estarem achando ótima a videoconferência, estarem achando ótima a diminuição dos direitos, porque é muito mais prático, eles têm que fazer menos coisa, têm que lidar menos com essa gente. E aí, o meu maior medo é exatamente esse. A pandemia, ela gerou no sistema do judiciário um aumento da distância entre os juízes e os réus, que é extremamente facilitador para os juízes esquecerem que
eles têm o papel, antes de mais nada, como juiz criminal, o papel do juiz é garantir os direitos do réu. E é garantir também a dignidade e a integridade física e psicológica do réu que está dentro do sistema carcerário. E aí, quando a gente pensa, assim, da sua pergunta, como que está sendo a pandemia dentro do sistema carcerário para as mulheres? A Thaís fez uma resposta excelente, com a qual eu concordo plenamente, mas o que eu pensei foi, gente, está sendo a mesma coisa do que estava sendo antes. Eles não se importam. Assim, e eles, eu não quero colocar assim, os juízes são maus, etc. A inteireza do sistema judiciário criminal, ela é feita para que os encarcerados sejam a última das preocupações dos juízes. E assim, eles não têm nenhum incentivo para que os direitos dos réus sejam colocados em primeiro lugar em relação às preocupações deles no processo. É muito mais fácil para os juízes simplesmente comprar o discurso de que a pessoa que eles estão julgando, e aí o que a Thaís falou tá perfeito, seja homem, seja mulher, a pessoa que eles estão julgando, ela já é um cidadão de segunda categoria porque está sujeito ao sistema criminal, e gente de bem não estaria nessa posição. E daí isso faz com que, ele assumindo essa posição, o mais fácil para o juiz é não só condenar, mas se absolver da necessidade de garantir os direitos dessa pessoa. Então, as mulheres que estão no sistema criminal, a Thaís falou, a chance de uma pessoa pegar tuberculose é muito maior dentro do sistema criminal. Tá tendo uma epidemia de tuberculose no sistema criminal no Brasil faz 10 anos, e ninguém se importa. Então, assim, vai começar a se importar agora porque tem uma doença nova? Se importa no sentido de, eu não quero ter contato com essa gente porque pode passar para mim. Mas eu já, assim, fazer um pequeno comentário sobre como funciona a cabeça dos atores do sistema judicial. Eu já vi promotora, no caso, pedindo pra gente deixar uma cadeira na sala de audiência específica para os réus, porque ela não queria sentar na mesma cadeira dos réus com medo de pegar doença. Isso antes da pandemia, não foi depois, não. Com medo de pegar o que seja lá o que eles têm dentro do sistema carcerário. Então, assim, eles não se enxergam o réu como pessoa. Então, não vai ter... A piora que vai ter vai ser... Nada vai ser feito e essas pessoas vão morrer a rodo. Mas, em termos de ação do judiciário, o que eu vejo é a continuidade. A continuidade do mesmo tratamento desumano que era feito antes. E o grande medo é que essa desumanização, que é exacerbada pela distância física dos réus, continue depois da pandemia. Assim, o meu medo, no caso. Não, e aí, né, sobre essa história dos containers também, é mais uma estratégia, né? É uma estratégia, primeiro, de criação de vagas, né? Porque vão ser mais vagas no sistema penal, e aí, muito provavelmente, perpassa a pandemia, né? Porque uma vez criado, meu filho, para tirar do sistema, não tira, né? Não tira. E aí, o CNPCP, que é o Conselho Penitenciário, ele está em votação em relação aos containers, né? E na última semana houve reunião, a gente tem acompanhado, né? A gente faz parte da Agenda Nacional pelo Desencarceramento também, e aí atua efetivamente, né? Fazendo pressão. E aí, o que acontece? Eles retiram os containers e aí já vem, né? A gente fica pensando, veja, trazer containers para dentro do sistema carcerário nada mais né, do que você dar dinheiro na mão do empresário, né? E aí, sendo muito franca, dar dinheiro na mão do empresário. Os containers estão parados, né, porque não podem transportar coisas na pandemia, então vamos colocar o quarto de despejo, né, que está lá dentro do presídio, né, e aí não leva em consideração a ventilação cruzada dos containers, as altas temperaturas, como aqui no Nordeste, como no Norte do país, e aí na última reunião o CNPCP delibera,
né? E aí, veja, algumas pessoas, inclusive alguns conselheiros do CNPCP, já tinha sido deliberado que não ia haver o uso dos contêineres, e eles quiseram registrar em ata que são favoráveis ao uso dos contêineres. Se não tem acordo com o empresário, eu mudo meu nome, né? Mas assim, e aí depois disso, né, eles trazem que pode ser instalado, né, outras estruturas que não contêineres provisórias para dar conta dessa pandemia. E aí a gente já fica imaginando como é que vai ser, né? Aquelas células superlotadas, com gente que já tem doença respiratória, que já tem comorbidade, que já está no grupo de risco, que é grávida, enfim, que tem filhos dentro da prisão. Colocar essas pessoas dentro de estruturas, né, que também vão ser superlotadas, é decretar pena de morte. De fato, no Brasil, né? É decretar a pena de morte. E aí, né, eu sempre falo, gente, soltar essas pessoas, o STF agora, se ele acordasse um dia, vamos tentar ser um pouquinho mais progressista, e vamos soltar as pessoas, levando em consideração números clausos, né, que é quando você só deixa entrar uma pessoa quando tiver de fato vaga no sistema, quando sair outra, né, se ele dissesse, vamos tirar aí essas pessoas que estão como excedente no sistema prisional, ele não estaria fazendo nada mais, nada além do que cumprir a lei, né, do que cumprir a Constituição Federal, que proíbe penas degradantes, né? Eu acho que soltar as pessoas nesse momento, e aí vem a recomendação 62 do CNJ, né? Soltar as pessoas nesse momento tem caráter humanitário, né? A gente tem que levar em consideração que não existe pena de morte no Brasil, e se existisse, a gente ia lutar para tirar também, né? Mas não existe. Então, assim, os juízes, eles continuam, né, trabalhando com o mesmo raciocínio, e aí foi o que Tatiana falou, né? Isso já vem antes da pandemia, só que da pandemia fica escancarado, porque está aí saindo orientação, né? A OMS falando, teve 2 pesquisadores também, eu acho que da UNB, e que são biólogos, UNB e USP, que fizeram um parecer relacionado ao sistema prisional, dizendo que as recomendações da OMS só poderiam ser colocadas em prática se houvesse o desencarceramento da população, né? Porque a gente sabe que não tem água nos presídios, a gente sabe que não dá para adotar as medidas preventivas, né, que são primordiais nesse momento, e aí os juízes continuam porque é isso, eles querem, e aí não é porque eles são maus, não, né? Eu acho que é isso mesmo, eles não são maus, não, mas eles representam os interesses da burguesia do nosso país, que é justamente deixar as pessoas que são os excedentes do sistema, né, lá jogados à própria sorte, e que morra mesmo, sabe? E que morra mesmo. Eu acho que é por aí. Pois é, que coisa, né? Que a gente vê, lógico que a gente que trabalha com o sistema de justiça criminal, os nossos ouvintes que, né, conhecem as críticas que a gente faz ao sistema de justiça criminal, a atuação do judiciário, a gente sabe que as coisas já são muito dramáticas nas penitenciárias, mas a pandemia escancara isso de uma forma muito maior, né? Como a própria existência dentro do cárcere já é tortura em si. E ainda em cima disso, a gente tem ouvido também relatos dos mais absurdos possíveis, de abusos de autoridade, relatos de, enfim, torturas efetivamente dentro do cárcere, de agentes que não querem chegar perto dos presos, que proíbem banho de sol, com medo de se contaminar com o novo coronavírus através dos presos, o que é o maior absurdo, certo? Porque aquelas pessoas estão internas ali, aquelas pessoas são as pessoas que estão presas ali, e os agentes têm medo delas, quando na verdade elas é que têm toda a razão em ter medo dos agentes, que seriam as pessoas que estão
trazendo o vírus para dentro do cárcere. Mas isso escancara toda, digamos, a mediocridade do judiciário de não querer se colocar enquanto garantidor de direitos dessas pessoas, né? Eu sei que você trabalha também com prevenção à tortura no cárcere, Thaís. Vocês têm recebido muitos relatos sobre isso, coisas assim? Vários, Juni. Assim, logo no início da pandemia, inclusive, né, tu falando agora, a gente recebeu, que é isso, a gente faz contato com as famílias, né, que acompanham essas mulheres no cárcere e, enfim, entra em contato, como a gente tem Clube do Livro lá dentro, né? Faz monitoramento do sistema carcerário. Você falou dos agentes, né? Por exemplo, levantando a questão de que na lei de execuções penais é proibido a presença de agentes masculinos dentro do sistema carcerário, e é o que a gente mais tem dentro do sistema, né? Então a gente acaba tendo vínculo, né, com essas mulheres, e aí as famílias acabam procurando a gente. Logo no início da pandemia a gente teve um caso que foi uma mulher que morreu dentro do espaço de disciplina, mais conhecido como castigo, dentro da CPFAL aqui em Pernambuco, que é a colônia penal feminina, né, de Abreu e Lima. E aí, o que a gente recebeu de relato da família é que os agentes levaram 4 horas para tirar o corpo da mulher de lá de dentro. Ela se suicidou dentro da disciplina e eles levaram 4 horas para tirar essa mulher de dentro da disciplina. Então, assim, é por aí, né? É exatamente o que você falou. Não querem chegar perto porque não querem ter o coronavírus, não querem se misturar com essas mulheres, né? E aí são omissos porque sabem que o Estado, mais uma vez, e aí o Estado que eu estou falando é o Poder Judiciário, vai ser leniente, né, porque é seletivo, vai ser leniente com esse tipo de caso. E aí a gente tem recebido diversas denúncias, né? A gente também trabalha com o socioeducativo, que é das adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, né? Que também tem o mesmo perfil, são meninas que estão ali no varejo do tráfico, que são usuárias de drogas, e no caso delas é ainda pior, porque existe uma legislação, né, da Organização Internacional do Trabalho, a 182, que diz que o tráfico de drogas por crianças e adolescentes é uma das piores formas de trabalho infantil. Então, deveria ser aplicado uma medida protetiva, já que ela está numa das piores formas de trabalho infantil, mas o que é aplicado é uma medida socioeducativa de privação de liberdade, né? Por exemplo, aqui em Pernambuco, os casos que a gente tem, né, de testagem de coronavírus, né, que foram confirmadas, são 2 casos no socioeducativo feminino, né? Isso não é por acaso. Isso não é por acaso porque a gente pensa na estrutura das unidades, né, no controle que é exercido para o corpo dessa mulher, né, diante do corpo dessa mulher, dessa adolescente. E aí é isso, né, se reverbera não só no sistema de justiça criminal para adultas, mas também no sistema para adolescentes. Que coisa, né? A gente vê que realmente existe quase um projeto aí de verdadeira, não só exclusão, mas de aniquilação dessa população, e esse projeto se intensifica com a pandemia, certo? Se o cárcere já é um projeto de aniquilação da população que é economicamente vulnerável, enfim, daquelas pessoas que são, né, a gente conhece a clientela do sistema penal, pretos, pobres, enfim, se isso já é um projeto em tempos de normalidade, com a pandemia esse projeto se intensifica e a gente vê isso com o descaso de todo o poder público com relação a essas pessoas que estão encarceradas, seja pelo judiciário, seja pelo legislativo, seja pelos próprios, enfim, governos executivos. Eu quero agora já encaminhar para o encerramento. Eu vou passar a palavra para cada uma de vocês, para vocês darem o tchau de vocês para o pessoal. Se quiserem trazer uma última consideração, tem ainda esse espaço, e eu vou pedir para vocês, quando vocês estiverem aqui se despedindo do nosso qualificadíssimo público, que vocês
deem pra gente, ou tragam pra gente uma indicação de livro. A única recomendação que a gente faz é que não sejam livros jurídicos. Tati, vai você, eu tô enxergando, tô vendo que tá preparada. Não, eu ia mesmo fazer um comentário final depois dessa fala da Thaís, que pra mim, eu acho duas coisas super interessantes a partir dessa conversa que me trouxe essa reflexão. O primeiro é o grau de degradação civilizatória ao qual a gente chegou. Pra gente estar discutindo oficialmente comprar container para colocar as pessoas presas em tempos de pandemia, sendo que há 10 anos atrás, 10 anos, um pouco menos de 10 anos atrás, em 2010, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, na época que o Sérgio Salomão Checair era o presidente, pediu intervenção federal no Espírito Santo por essa exata razão. Sendo que, quando teve container no Espírito Santo, e eu lembro bem porque eu sou capixaba, e na época eu ainda morava lá, isso não só foi um escândalo no estado e no país inteiro, quanto isso gerou uma barbárie dentro do sistema criminal. Era tão quente lá dentro que os presos começaram a se matar como forma de matar uns aos outros, como forma de mostrar a revolta pela situação que eles estavam. Eles não tinham lugar nem para dormir, eles tinham que dormir em rede ou dormir em pé. E isso, hoje em dia, é um projeto. Trazer o container de volta para o sistema carcerário virou um projeto que está sendo discutido pelo governo. É um negócio assim, completamente insano. E o segundo ponto que eu ia trazer, a partir da conversa, é que a responsabilidade do judiciário, a forma como os juízes e o judiciário pensa, me é muito interessante, porque os juízes perdem o sono pensando que na responsabilidade deles para com a segurança pública, com o fato de que a violência está aumentando no país e que eles têm que ser mais duros e etc. E qual vai ser a forma como a mídia vai falar sobre eles, caso eles façam uma decisão que seja distinta da ânsia pública por mais punição. Só que eles não se preocupam em nenhum momento com a responsabilidade que eles têm para com o próprio sistema carcerário e com os presos que estão lá dentro. Então, assim, por um lado, eu vejo os juízes fazendo tipo de negociação, uma negociação lógica consigo mesmos, pensando, se eu soltar uma pessoa que tá, sei lá, acusada de estupro e é diabética e está dentro do sistema carcerário numa prisão que está com Covid. E que, aliás, a gente nem tem certeza se está com Covid porque o sistema carcerário não está testando os presos e a gente não sabe qual é o tamanho da pandemia dentro do sistema carcerário. Mas, enfim, que já teve gente morrendo de insuficiência respiratória, que pode ser Covid. E daí vem o pedido de soltura para o juiz e ele pensa, não, mas se eu soltar esse acusado de estupro, eu estou usando estupro de propósito, porque é um crime que todo mundo concorda que gera uma reação moral muito grande, se eu soltar esse acusado de estupro, a família vai ficar revoltada, pode sair no jornal e etc. Mas não se preocupe em nenhum momento, e não é soltar e deixar de boa. É soltar e colocar numa prisão domiciliar, que é uma figura alternativa de medida cautelar num processo que está disposta no processo penal. Então fala, mas se eu colocar na prisão domiciliar, não só a população vai se revoltar, como o Estado não tem condição de cumprir. Porque a gente não tem tornozeleira eletrônica, não tem nenhuma forma de garantir que essa pessoa realmente vai cumprir a prisão domiciliar. Mas eu não vejo essa preocupação do juiz em manter esse cara lá dentro e pensar, não, mas o Estado não tem condição de cumprir as condições mínimas de sobrevivência dessa pessoa no presídio. Se eu deixar ela lá dentro, ela vai morrer. Ele se preocupa com o Estado não cumprir as condições da prisão domiciliar, mas não se preocupa com o Estado não cumprir as condições da prisão preventiva. Então, assim, é um certo paternalismo do juiz para com o Estado, em que ele se incumbe da responsabilidade de decidir quais
atuações do Estado são mais importantes de cumprir ou não, e fazer a decisão judicial dele não a partir das questões que estão no processo e do real risco à saúde do preso, mas a partir do que ele acha que é mais importante para a segurança pública. Só que o juiz não foi eleito, não está fazendo projeto de segurança pública, e esse não é o papel dele. Parece que os juízes se incumbem de uma responsabilidade sobre a segurança pública que parte de um pressuposto que os nossos representantes eleitos não têm competência de fazer o que eles foram eleitos para fazer, que é garantir com que a prisão domiciliar seja cumprida, que é garantir com que as outras medidas alternativas sejam cumpridas, e que o juiz não tem que se preocupar com isso quando ele defere ou não a medida. Ele tem que fazer o que ele fez um concurso para fazer, que é a decisão judicial. A política pública não é ele que cumpre. Então, assim, só queria ponderar isso no final, sobre essa confusão que o judiciário tem sobre as próprias responsabilidades e a eleição que ele faz como representante das classes dominantes, e realmente é das classes dominantes porque o povo não elegeu ele, de quais são as questões de segurança mais importantes para o país nesse momento. Eu ia recomendar outro livro, mas aí a Thaís falou a expressão quarto de despejo, eu vou recomendar o Quarto de Despejo, que uma estagiária minha recomendou para mim, e é realmente muito bom. É Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. É um livro bastante legal, é de literatura, então é bom para a quarentena, para a gente espairecer um pouquinho. Maravilha! Obrigada, Tati. Thaís, sua saudação final aqui para nossa qualificada audiência. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, e aí fazer uma chamada, uma chamada no sentido de que a saída para tudo isso é que a sociedade civil ela continue se insurgindo contra o sistema, Se insurgir contra o sistema também é se insurgir contra as prisões, contra esse modelo de sistema capitalista e racista também de barbárie, que viola e extermina as pessoas, é lutar por políticas sociais, pela emenda 95, contra a emenda 95, lutar pela saída desse auxílio emergencial, que tem várias famílias que ainda não conseguiram acessar, nem a primeira parcela, inclusive familiares de pessoas que estão encarceradas. E aí, quem quiser chegar junto na luta, contra o cárcere, contra o encarceramento em massa, chegar junto dos movimentos de mães do cárcere, Tem vários movimentos em São Paulo, no Brasil todo, na Agenda Nacional pelo Desencarceramento, o Liberta Elas, vários movimentos, organizações de familiares que estão aí na luta, e também queria dizer que vou recomendar logo 3 livros. Tudo bem. Estarão As Prisões Obsoletas, de Angela Davis, maravilhosíssima. Maravilhosa. Motim, de Ana Falzina, e Liberdade é uma luta constante, também de Angela Davis. Muito boa noite para vocês e muito obrigada. Maravilha! Meninas, quero agradecer muito a participação de vocês nesse podcast. Acho que vocês trouxeram, contribuições muito boas. O debate foi muito legal, muito gostoso. As recomendações literárias hoje estão primorosas. Eu só não conheço o Motim, que ainda não li, mas os outros eu já li. Só posso assinar embaixo na recomendação que elas fizeram. E antes de encerrar, eu quero lembrar a nossa audiência que vocês podem nos encontrar em todas as plataformas de podcast. A gente tem um perfil no Twitter, que é @seguedireitos. No Instagram, vocês conseguem nos contatar pelo @introcrim. E temos também um e-mail para contato direto, que é segurancadosdireitos@gmail.com. Com isso, eu encerro esse 44º episódio do podcast Segurança dos Direitos. Agradeço muito a presença das nossas convidadas. E é isso. Boa noite, pessoal.